chegando pra você. Já vou anunciando, todo mundo vai saber. É generoso, é generoso na TV. Trabalho e seriedade por aqui a gente vê. Traz exclusividades nas notícias pra você. É generoso na TV. É generoso na TV. Vem com ele, vem com ele. É generoso, é generoso. Vem com ele, vem com ele. É generoso, é generoso. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, nossos telespectadores do programa Generoso na TV. Estou mais uma vez recebendo com muita honra meu amigo que foi secretário de saúde, é o médico renomado, Dr. Anuar Samar, que vai falar para a gente hoje sobre saúde do homem, vai falar para a gente sobre a trajetória dele e no final a gente pretende falar aí um pouquinho sobre política. Certo? Então, já começando, meu bom dia, Anuar, eu chamo de Anuar. É um prazer imenso estar recebendo você aqui conosco. E eu queria já começar perguntando o seguinte: como é que foi a tua trajetória? Como é que começou a tua trajetória para chegar a ser médico? Como é que foi para você decidir na tua vida, não, eu vou ser médico? Pois não. Primeiro, bom dia a todos, uma satisfação muito grande. Meu amigo generoso, a gente tem uma amizade aí de longos anos e muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com você também. É uma honra muito grande e agradeço aí a audiência de todos. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, e com 12 para 13 anos, mais ou menos, meu pai, já falecido, era um libanês, e libanês tem uma tendência a comércio, né? Então, montou loja na Zona Franca, e aí eu vim para ajudar, e aí começamos a trabalhar. Época que a Zona Franca, o comércio da Zona Franca era muito forte, né? Lembra? Videocassete, Atari, sim, Olympus Trip, isso eu vendi demais. E em certo momento, eu depois, ainda trabalhando, comecei a fazer administração de empresas, justamente para trabalhar nas lojas do papai. Mas um certo momento da minha vida não gostava de nada que eu fazia, absolutamente nada, do trabalho, da faculdade, enfim, e resolvi fazer o que eu gostava. E aí prestei o vestibular para medicina, entrei para medicina, claro. Aí cursei a faculdade. E interessante que eu acompanhava o Dr. Nakajima, acompanhava o Dr. João Lúcio, desse Hospital João Lúcio. Operava muito na Santa Casa, a gente operava muito lá. E queria fazer cirurgia geral, né? Acho que todo estudante de medicina que tem aptidão cirúrgica, ele tende a ser cirurgião geral, né? E hoje, até como pré-requisito para outras especialidades cirúrgicas, você precisa ser cirurgião geral primeiro. Mas aí, vendo a vida do meu amigo Francisco Afonso, já falecido também, trabalhava com o Dr. João Lúcio, a vida do próprio João Lúcio, a vida do Nakajima e tal, pensar em outra especialidade. E por coincidência, passa o doutor também, infelizmente falecido, Dr. Paulo Nasser, urologista, foi nosso amigo muito grande. Passa o Dr. Paulo Nasser e pergunta ao Dr. João Lúcio se podia ceder o acadêmico, que era eu, para ajudá-lo em uma cirurgia, que o auxiliar dele, que meu amigo também, o Raul Pinto, não sei por onde anda, mas o urologista tinha se atrasado e ele queria começar a cirurgia. Eu fui ajudar, era para retirar uma pedra no rim, eu pensei, por que não fazer urologia? Daí comecei a estudar sobre a especialidade, resolvi fazer urologia, passei na residência para urologia. Em determinado momento da residência, no primeiro ano, eu de plantão no carnaval, lá em Belo Horizonte, chegaram algumas oportunidades de bolsa no exterior, resolvi me dedicar àquilo.
Então foram 2 anos de provas, de estudo, de isso, daquilo. E fui aprovado, na época aprovado em primeiro lugar. E aí fui para a Europa para, tipo, uma pós-graduação, um fellow. E acabou que nada, eu fui a outro residente, queria tomar conta de paciente, queria operar. Meu eterno chefe, Dr. Eduardo Zungri, lá da Espanha, um dos melhores cirurgiões que eu já conheci também. E dali consegui uma vaga também de bolsa nos Estados Unidos, na Lahey Clinic, que é vinculada à Universidade de Harvard, e aí acabei indo para lá também e tal. Depois voltei para Manaus e, bom, enfim, comecei a trabalhar no SECOM. Eu tinha uma especialidade em oncologia, né? Daí fiz a primeira cirurgia de câncer de próstata da Amazônia, foi em outubro de 95, lá no SECOM. Nunca havia sido feita essa cirurgia. Hoje os meninos aí, temos excelentes urologistas mais novos aí, os meninos todos fazem. Hoje se faz sobretudo com robótica, né? Mas, bom, enfim, a trajetória. Em 1995 fizemos a primeira no SECOM. Depois fiz a primeira cirurgia de câncer de bexiga, de tirar uma bexiga, fazer outra, enfim. A senhora até me encontrou outro dia no supermercado, está viva até hoje. Cirurgias de esvaziamento para câncer de pênis, que também não se fazia. Bom, enfim, então fiz diversas cirurgias pioneiras lá no SECOM. O Dr. Gerson, que é o presidente do SECOM hoje, acompanhou, era médico como eu, hoje é diretor. E tivemos uma luta muito grande, e daí você começa a trabalhar, e fui construindo minhas coisas e tal. E, enfim, dei aula na UFAM primeiro, depois fui para a UEA, dei aula muitos anos também na UEA, e depois me dediquei, assim, chegou um momento que o SECOM, foram 16 anos de atividade, chegou um momento que você se sente cansado realmente. Eu disse, isso não dá mais para mim, enfim, pela quantidade, né, você ficar 8 horas em pé toda semana, vai chegando uma idade, você vai começando a cansar. E daí foi isso, enfim, e tive, todos lembram aí, tive um programa na TV, na Amazonsat, durante 14 anos. Quem não assistiu, eu quero agradecer a audiência. Mas enfim, foram 14 anos no Amazonsat. Fazíamos o Conexão Saúde, um programa que tinha muita audiência, tanto é que se manteve no ar por todos esses anos. Era um programa de consulta médica, não se discutia outra coisa, era uma grande consulta médica, então as pessoas mandavam perguntas. Entrevistei vários especialistas daqui, entrevistei especialistas do exterior, eu mesmo traduzia, quando era inglês, quando era espanhol eu traduzia. Então, assim, foi um programa que também deu muita repercussão. Assim que inaugurou a CBN Amazônia, acabei indo para lá e fazia também uma grande consulta, que era o CBN Amazônia Saúde. Todos os sábados pela manhã a gente fazia na rádio. Eu acho que ainda tem esse programa lá na rádio. E é isso. Muito bem. Vamos começar falando da saúde do homem. Câncer de próstata, como evitar? É evitável? Pois não. Vamos lá. Nós, na medicina, usamos o termo prevenção. Então, vamos fazer uma campanha de prevenção do câncer de próstata, fazer uma campanha de prevenção do câncer da mama. Vamos fazer uma prevenção, uma campanha disso, daquilo. O termo correto, e muitas instituições já estão usando, que é o rastreio, né, o diagnóstico precoce, só que são palavras que a população não entende bem. Bom, vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei do exterior, por exemplo, hoje eu falo PSA, todo mundo sabe o que é o exame de sangue para próstata. Ou se não souber, sabe que tem que fazer um exame de próstata, tem uma brincadeira, tem uma gozação de amigos, mas sabe que tem que fazer o exame de próstata. Quando eu cheguei do exterior, a primeira entrevista que eu fui dar na TV, a sua colega, na época, não é crítica, é só para mostrar o grau de desconhecimento que havia. Sua colega perguntou, doutora, não há esse negócio de próstata, isso pega? Para você ter uma ideia. Por quê? As pessoas não tinham conhecimento sobre o que era próstata, sobre os métodos de prevenção, sobre o que tinha que fazer. Com isso, nem 10% dos homens
faziam os exames na idade correta. E a outra realidade era que 90% dos casos de câncer de próstata já chegavam numa fase que você não tinha mais como curá-lo, né? Chegava já numa fase avançada. Com o papel da imprensa, juntamente com a classe médica, os esclarecimentos que foram prestados, hoje essa realidade é outra. Então, não existe mais o desconhecimento, todo mundo sabe o que é próstata, o que deve fazer, o que não deve. Tem uma brincadeira sobre isso. O grande problema ainda é o toque retal, ainda afasta os homens, né? Mas assim, existem estudos de imagens hoje superiores, existe uma série de coisas que podem ser feitas, inclusive o toque retal, para se fazer o diagnóstico precoce. Então, infecções crônicas, né? Infecções crônicas da próstata poderia levar a câncer? Tem algumas teorias que dizem que sim, outras não. O tabagismo poderia também prejudicar? Sim. Então, não tem uma maneira de eu dizer aqui hoje, ninguém tem isso, ninguém, dizer assim, não faça isso, que você vai ter câncer de próstata, ou então, faça isso, que você não vai ter. Então, hoje nós não temos. Tiveram alguns estudos com algumas drogas de uso prolongado, que, bom, alguns autores autorizam a divulgação de que isso ajudaria, outros não. Então, enfim, o que nós temos é diagnóstico precoce. Por quê? Porque o câncer de próstata é assintomático, então as pessoas têm o câncer e não sabem que tem, e infelizmente ainda temos muitas pessoas, que dizem, eu não vou fazer esse exame porque eu não sinto nada. E justamente o câncer de próstata é assintomático, gente. Não sente absolutamente nada. Portanto, se eu posso ter uma doença que eu não sinto nada, como é que eu vou saber se eu tenho essa doença? Fazendo exames. Então, todo homem acima... Vai mudando, tá? Acima de 45, acima de 50, enfim. Mas todo homem ao redor de 45 anos deve fazer seu exame anual de próstata, que envolve toque retal, envolve PSA, envolve ressonância. Por quê? Quanto mais precoce você descobrir qualquer câncer na sua de próstata, maior a chance de cura. Então isso é super proporcional. Você descobriu cedo, sua chance de cura é 100%. Então por isso que a gente luta para que as pessoas façam seus exames para diagnosticar precocemente. Mas não tem nada que eu possa dizer hoje. Faça isso que você vai evitar ter câncer de próstata. Faça isso que você vai evitar ter câncer de mama para as mulheres. Não tem. Você tem o diagnóstico precoce. O que nós temos, e é importante, isso é muito importante, é prevenção do câncer de colo de útero, que até alguns anos atrás não existia essa prevenção, que é a vacina contra HPV, contra o papiloma vírus humano. Essa vacina está disponível no SUS. E o estado do Amazonas foi o primeiro a introduzir essa vacina no calendário. Foi o primeiro, foi o governador Marazis, à época. Então introduziu, né? E o resto do país hoje está no SUS. Então hoje você faz parte do calendário. E infelizmente existem muitas pessoas que não levam seus filhos para vacinar, porque tem aquele receio disso, daquilo, né? As propagandas anti-vacina que acabam prejudicando. O Amazonas é um dos campeões do país em câncer de colo de útero. Então, com a descoberta da vacina, com a aplicação da vacina, se nós conseguirmos, dentro das políticas públicas, fazer com que convencer as pessoas, mostrar a importância disso, e você conseguir vacinar todo mundo em médio prazo, 15, 20 anos, você mudou totalmente. Essa é a realidade do câncer de colo. Então, câncer de próstata não tem, câncer de mama não tem, agora câncer de útero tem. É a vacina contra HPV e eu peço a todos que levem. É de graça. Uma vacina dessa nos Estados Unidos, não vou nem dizer o preço, ainda mais com o dólar quanto está. Mas assim, aqui é de graça. Nós temos um calendário de vacinação, o SUS, o Programa Nacional de Vacinação funciona e funciona muito bem. Nós temos que ter orgulho nesse país do nosso Programa Nacional
de imunizações, que não é mérito de um ou de outro governo. Estou falando que o programa funciona e é muito importante para a nossa população. Impotência sexual. Tem cura? E como é que começa? O que pode ocasionar no homem uma impotência sexual? A partir de que idade? Na medicina nós temos o costume de colocar 40 anos, né? Porque a partir dos 40 anos, na verdade é o seguinte, Generoso, sobretudo os homens, a gente sobe a ladeira, vai subindo, subindo, subindo até 40. Dependendo desses anos, como você se comportou. Não fumou, não bebe muito, não vive na noite, consegue descansar, pratica exercício, então você sobe 40, aí tem um platô, depois começa a descer a ladeira, todo mundo. Uns descem mais rápido essa ladeira, a mesma coisa. Não pratica exercícios, não se alimenta corretamente, um estresse grande, fuma, vive na noite, então esses vão descer numa velocidade assim impressionante. E os outros não descem mais devagar, mas todos vão descer. Então, a partir dos 40 anos começam a aparecer doenças que podem levar a dificuldades sexuais. Então, nós temos uma... Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu queria explicar como funciona isso primeiro. Então, vamos lá. O fenômeno da ereção não é um fenômeno simples. Então, não basta o homem digitar a senha 2804 e já está aí a ereção. Não existe isso. Então, ele envolve o fator psicológico. Então, tem que ter aquela excitação, né? Então, o fator psicológico. Envolve o fator hormonal. Então, os hormônios têm que estar ok. Envolve o fator neurológico. Então, como é que comunica o cérebro com o pênis? O pênis não tem olho, não tem como saber que está na hora, não está na hora, enfim. Então, tem que haver uma transmissão. Então, os nervos precisam estar ok. As artérias, o que dá a ereção é o sangue. Então, as artérias precisam estar ok, se dilatando quando precisa se dilatar. E por último, a musculatura. Então, o músculo liso do pênis também precisa estar ok. Então, você imagina a quantidade de fatores que podem afetar a qualidade da ereção. E a maioria desses fatores começam a aparecer com a avançada idade. Por isso que a pessoa diz, mas eu estou ficando velho, aí eu tenho... Não, de forma alguma. Depende de como está indo a coisa. Então vamos lá. Cigarro prejudica a ereção? Muito. Muito. Então se você não fumar, dificilmente você vai ter problemas vasculares ali de ereção. Se você juntar, controlar o colesterol prejudica? Sim. As artérias do pênis não são um tubo de 2 polegadas. As artérias do pênis são um negocinho desse tamanico. Qualquer lodo, qualquer colesterol que agarre ali vai diminuir o lúmen, vai diminuir por onde passa o sangue. Então a velocidade do sangue também é curta. Diabetes, o açúcar descontrolado, prejudica? Muito. Prejudica por quê? Porque dificulta demais tanto a condução nervosa. Imagina um cabo de rede aqui no seu estúdio que não está legal, aí o dado não chega lá direito na menina, enfim. A mesma coisa, se tiver... lembra aquele telefone chiano antigamente? Porque o fio, a gente mexia no fio aí conectava. Se essa transmissão nervosa também não tiver ok, não tem jeito. Então são vários os fatores que afetam. A maioria deles você pode caracterizar por idade. Então, abaixo aí de 35, de 40 anos, abaixo disso, a maioria dos fatores são psicológicos. Tá? Não estou dizendo que não tem nada. Se doenças psicológicas não fossem doenças, não haveriam psicólogos, não haveriam psiquiatras. Então, assim, a maioria é psicogênica, que nós dizemos, abaixo dessa idade. A partir daí, da outra, acima de 40 anos, a maioria é vascular, é por diabetes. Então nós temos hoje, e eu vivi essas duas fases, né? Eu vivi a fase sem o Viagra, sem o lançamento do Viagra. Eu já trabalhava com distúrbios sexuais, já trabalhava com impotência sexual, e depois com o aparecimento do Viagra. Então foram 2 momentos muito importantes na medicina, um dos maiores avanços
e foi descoberto de maneira totalmente aleatória, não teve uma pesquisa direcionada. A Pfizer, o laboratório à época, pegou esse produto, tirou da cardiologia e levou para a urologia. E a pesquisa foi direcionada, então, para o tratamento e revolucionou. Com isso, vieram outras moléculas, outras drogas, né? A tadalafila também, muito famosa hoje. Então, vieram outras drogas e dominaram esse mercado, e hoje você consegue ter uma abordagem, né, muito melhor do seu paciente, você consegue um tratamento muito melhor. Só tem que ter alguns cuidados, e isso precisa da orientação médica. Não é assim, sair tomando o remédio sem você consultar o médico, sem você buscar orientação médica, porque essas drogas podem ser muito seguras, e são, mas podem ser também muito perigosas. Por isso que precisa ter orientação. E qual é a orientação? Todo medicamento, generoso, meus amigos e amigas, todo medicamento, se você tomar com outro medicamento, pode ter uma reação cruzada. Então, um pode potencializar o outro, ou cortar o efeito do outro. Não é isso? Então, você precisa ter orientação sobre isso. Portanto, sempre que for buscar, não é o seu vizinho dizer para você, olha, eu tomo isso aqui, toma também. Não. O seu vizinho pode estar tomando os medicamentos, que não tem problema nenhum, e se ele passar para você, os seus medicamentos que você toma para pressão, para o coração, para a tireoide, o que seja, são diferentes, e aí pode ter uma reação cruzada, e aí sim essas drogas se tornarem perigosas. A maca peruana, ela pode ajudar em alguma coisa? É a mesma coisa do Guaraná em pó e tal, as pessoas, né, têm uma... Entendam que, assim, isso é muito importante. Se você abrir agora o Google e botar lá remédio para ereção, meu Deus, né, milhões de páginas e tal. Então você toca num mercado extremamente lucrativo. As pessoas, então, assim começam. O que existe, que funciona uma qualidade de ereção? Primeiro, você se cuidar. Então, prática de exercício físico, exercício regular, alimentação controlada, controlar o colesterol, não fumar. Então, isso é importantíssimo para você ter uma qualidade de ereção satisfatória e manter essa qualidade de ereção. O que existe hoje de droga são os inibidores da prostaglandina, que nós chamamos, que são os facilitadores da ereção, que começou com o lançamento do Viagra, daí vieram os outros. Então nós temos aí 4, todos eles, cada um com a sua, o seu horário de tomar, enfim, suas regras, mas os mais famosos, sem dúvida alguma, é o Viagra Cialis, que é o sildenafil, e a tadalafila, são os que vendem mais, os mais famosos. Então existem esses dois. Bombas a vácuo, enfim, injeção intrapeniana, que eu usei muito antes do lançamento do Viagra. Então, assim, isso já caiu muito em desuso, né? Você imagina hoje você tem que dar injeção no seu pênis toda vez que for transar. Tem que aguentar uma coisa dessa. Então, seriam esses medicamentos, a injeção e a prótese peniana. Qualquer coisa que fuja disso, garrafada, vitamina disso, protetor daquilo, suplemento da onde, não tem nenhuma comprovação científica, não tem nenhuma autorização de que você prescreva e melhore. Agora, muito cuidado com, assim, não confunda os estimulantes que tem, né, hoje, são muito famosos. Por quê? Porque todo mundo tá na academia e toma pré-treino para isso, pós-treino para aquilo, enfim. Então, lógico que o pré-treino, o que a pessoa procura? Energia. Então, esses todos aí que derivados de cafeína e tal, esses acaba dando um estímulo, mas um estímulo que são, né, esses termogênicos, essas coisas dão muito estímulo, mas não são direcionados de forma alguma para a melhora da qualidade da ereção. Muito bem. Bem, meus amigos, a gente vai chamar um intervalo aqui agora, mas não fica aí que nós temos ainda o segundo bloco, que a gente vai falar ainda sobre saúde e vai falar ainda um pouquinho sobre política, tá bom? Não sai daí, já a gente volta. Bem, meus amigos, já estamos de volta e, como sempre, a gente começa o segundo bloco falando dos aniversariantes. E nós temos 2 aniversariantes da semana. A primeira, minha esposa, Dona Regina Loyola,
da qual eu já parabenizei, fiz um texto maravilhoso, mas no programa a gente também tem que falar que ela é dona da Loyola Bela Modas. Regina, meu amor, saúde, sucesso, prosperidade, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por tudo que você faz pela nossa família. Continue sendo essa mulher guerreira, essa mulher batalhadora, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te dar muita, muita saúde. A segunda, minha sobrinha Ayla, que está fazendo 5 anos, te ama muito. Deus também te abençoe, que dê saúde e sabedoria para tua mãe, e que você cresça com graça, que você cresça com saúde, que você cresça com sabedoria e muita fé. Feliz aniversário, muita saúde. Meus amigos, estamos no segundo bloco e agora a gente vai falar de ejaculação precoce. É um tema que os homens têm vergonha de falar, é algo constrangedor, às vezes humilhante, né? Como tratar a ejaculação precoce? Pois não. Para ficar mais didático, nós precisamos dividir aí em 2 categorias. Tem aquele ejaculador precoce primário, ou seja, desde o início da relação sexual, que ele começou a ter relação sexual, ele tem essa sensação de uma ejaculação rápida, né, que persiste. Tem períodos parceiras que melhoram um pouco, períodos que piora e tal, mas ele sofre a vida inteira com isso. Então, quando ele vai te procurar, ele é um ejaculador primário, ou seja, ele sempre teve esse problema. A abordagem, o tratamento é que a gente vai já conversar. E tem o ejaculador ejaculador precoce secundário, que é aquele que não tinha problema nenhum, ejaculação precoce, e de repente começou a sofrer desse problema. Então, o ejaculador precoce primário, 95% deles tem o que chamamos de quadros de ansiedade. Então, uma ansiedade muito grande. Isso é comum, né? A juventude que estiver me assistindo, é comum aí, 18, 21, 22 anos, nessa faixa aí, é comum que esses rapazes tenham ejaculação precoce. Só que, né, eles têm uma ereção, um período refratário muito curto, e tem uma ereção logo em seguida e tal, eles vão compensando isso, que com o passar da idade, essa compensação não existe mais. Então, a gente começa a ter um período refratário maior com a avançada da idade. O que é período refratário? Quando você tem um orgasmo até o período de você ter outra ereção. Então, quando você é jovem, né, você consegue fazer 3 vezes, 2 vezes, tem muito mentiroso, né, na nossa idade principalmente, mas assim, consegue e tal, no período de 2, 3 horas, só que esse período refratário vai aumentando, dependendo de vários fatores. Então, esse ejaculador primário, ele precisa, claro, uma abordagem. Você não pode chegar lá e dizer, não, vai procurar um terapeuta sexual, também não é assim. Você precisa da ajuda, né, do psicólogo e tal, que tenha uma especialidade em terapia sexual. Todos os meus pacientes que são primários, eu encaminho, e hoje é muito fácil, hoje é permitido, inclusive, consultas, esse tipo de consulta por telemedicina. Então, tem uma amiga minha que a gente dava muita palestra nos congressos internacionais, que ela atende em São Paulo e tal, mas ela atende meus pacientes daqui, todos com excelente resultado. Então, você precisa associar tanto a terapia, medicamentos. Nós temos medicamentos que, como efeito colateral, eles levam a um aumento, né, desse tempo de ejaculação, gerando uma satisfação de moderada até muito boa nos pacientes. Existem também cremes que podem ser usados, cremes com produtos que diminuam a sensibilidade do pênis. Então, você associando esses 3, você consegue um resultado imediato que se mantém depois a longo prazo, mesmo sem medicamento, vai tirando o medicamento e tal, você consegue. O secundário, então aquele que nunca teve nada e de repente começa a ter a sensação de ejaculação precoce. Esse secundário tem que se analisar a partir de que momento, né? Então, infecções urinárias, infecções na próstata, são causas comuns de tornar o homem ejaculador precoce.
Mas sem dúvida alguma também o fator psicológico. Então, um cara mais velho, divorcia e tal, aí começa a namorar com uma menina muito mais nova, aí vem aquela ansiedade de querer ser o super-homem, né? Eu acho que todo homem tem isso, mas assim, querendo ser o super-homem, querendo mostrar que tal, que tá bem, que isso vai gerando uma ansiedade muito grande e ele termina tendo ejaculação precoce. Essa abordagem é rápida, é com medicamentos e dependendo da causa, os medicamentos atuam muito rápido, então o ejaculador precoce secundário é muito mais fácil e o resultado também é muito mais rápido. O importante é que assim, sobretudo o primário, essas pessoas que sempre sofreram com ejaculação precoce. É muito ruim, e ainda acontece no meu consultório, chegar homens com 50, 55 anos de idade para tratar pela primeira vez a ejaculação precoce. Ou seja, tiveram a vida inteira, passou pelo menos 30 anos sofrendo com isso. Não existe necessidade nenhuma. Assim que você perceber que a frequência está aumentando, não é hoje ejaculei precoce, daqui a um ano ejaculei de novo, isso pode acontecer com qualquer um. Mas assim, se você vê que isso está acontecendo com frequência, procure a ajuda do especialista. E os tratamentos são muito fáceis, muito rápido, tá? E o resultado muito bom. Então não tem por que sofrer anos e anos com ejaculação precoce, como disse meu amigo generoso no início, não tem por que ter vergonha. Você está num consultório médico, falando com o seu médico de confiança, foi o médico que você escolheu. Então procure tratar, porque não tem motivo neste mundo para um homem hoje estar ejaculando precoce. Não tem porquê. Hoje você tem arma super poderosa que controla esse tipo de doença. Muito bem. Anuar, você passou pela Secretaria de Saúde, fez um trabalho muito bom. Eu queria que tu fizesse um resumo dessa passagem pela Secretaria. O que você fez que você diz, não, isso aqui eu fiz, é uma marca, e o que você diz, não, isso aqui me decepcionou? Assim, você me conhece até pelo meu perfil, eu tenho uma dificuldade de falar sobre isso, porque eu viro a chave, né? Eu acho que são missões que você vai cumprindo, enfim. No início, quando eu entrei, vocês lembram, foi um início muito conturbado, né? Então, Covid, precisando vacinar as pessoas, tiveram alguns problemas legais na secretaria, enfim, todos se lembram disso, não tem por que estar comentando. Então, assumi num momento que eu acho que uma pessoa com o meu perfil, né, era o adequado naquele momento. E claro que você termina mudando coisas e tal, enfim, fomos avançando em várias frentes. Se você perguntar marcos assim, fizemos diversas entregas, né? Teria que pegar a assessoria aí para mostrar, mas eu acho que, sem dúvida alguma, o Hospital Delfim Aziz, né? Desde a sua inauguração em 2014 até a minha entrada e tal, 11 salas de cirurgia, e assim, nunca funcionou aquele centro cirúrgico, assim, nunca teve cirurgias. Tiveram cirurgias na época do Covid, traqueostomia, enfim, tal, mas uma organização de cirurgia eletiva, um mapa cirúrgico, enfim. Então, o Hospital Delfim Aziz, hoje, né, eu acho que esse é um marco importante. Nós colocamos aquele hospital para funcionar. O governador Wilson Lima me apoiou bastante, né? Mostrei para ele realmente a necessidade da cidade. Claro que assim, as pessoas, principalmente essas pessoas que mexem com o número, têm uma dificuldade muito grande de entender isso. Se você tem um serviço, né, o hospital sempre existiu, né, desde 2014, mas funcionava de uma maneira. Teve Covid e tal, teve um papel fundamental no Covid, o Hospital Delfim Aziz aqui no Amazonas, e terminou o Covid. Aí você vai voltar o hospital ao que era, funcionava com 130, 120 leitos, não fazia cirurgia, não fazia absolutamente nada? Claro que não. Com a cidade precisando de leito, precisando de cirurgia. O Hospital Delfim Aziz tem 400 leitos, está com 80%, 90% lotação, faz 70 cirurgias por dia, e mesmo assim
e mesmo assim persistem as filas, como tem em todo o Brasil, mas não tem que estar falando no Brasil, vamos falar do Amazonas. Então, mesmo assim, com todos os esforços e tal, você imagina se tivessem não me deixado botar o Delfino para funcionar, como estaria a realidade hoje. Então, o Delfino Aziz hoje é uma realidade, um hospital que, enquanto eu era secretário, todo dia eu recebia pedido para transferir parente para lá, de todas as classes sociais, de todos os segmentos. Recebia pedidos, então um hospital que todo mundo pedia. E claro, se o hospital funcionava só com isso aqui, você coloca um monte de serviço ali, claro que o custo aumenta. Lógico, você tem que pagar profissional, tem que pagar, enfim. Então isso se tornou um problema depois, mas o governador conseguiu contornar a época e hoje é um motivo de orgulho. Inclusive o hospital, o governador onde vai, traz ministro, mostra, enfim, tem muito orgulho do hospital. O transplante renal, eu não sei porquê, em 2003, 2002, 2003, os transplantes renais pararam no Amazonas, era feito numa clínica particular e parou. Não sei o que aconteceu, não estava em nenhuma gestão na época, nem me ligava muito nessas coisas. Então, o transplante renal, nós iniciamos o projeto transplante renal. E claro, e sempre tem, e faz parte, é normal. As pessoas dizem, você não se aborrece com isso? É normal. Então, assim, existem pessoas que se aproveitam de qualquer probleminha para criar uma narrativa, para berrar, para gritar. Isso é normal e qualquer pessoa tem que se acostumar com isso, porque é a realidade. Então, assim, por mais que pessoas, né, quando iniciou o projeto transplante renal, botaram dificuldade, pessoas que mexem com número achando muito caro, pessoas querendo ser candidatos, aproveitando, berrando, gritando, isso tem toda hora, você sabe disso. Sim. Não acrescenta nada, essas pessoas que gritam e tal, não apresentam nenhuma solução, mas berram o tempo inteiro. Então, apesar de tudo isso, nós conseguimos implementar o projeto Transplantes Renais e há cerca de um ano, em julho de 23, nós conseguimos fazer o primeiro e hoje já passou de 86, está fazendo um hoje inclusive, um ou dois hoje. Então, assim, já passamos de 86 transplantes em um ano. Então, são 86 famílias que não precisaram se deslocar. E, se você for ver, assim, as pessoas, quando começou o transplante, eu me lembro, os doentes renais e tal, não, eu gostaria de continuar fora, não, eu quero fazer meu transplante fora, não confiando no serviço. E hoje as pessoas estão felizes da vida. E agora, semana passada, foi realizado lá também a segunda etapa, que era o transplante de doador não vivo. Então, as pessoas que infelizmente têm morte cerebral e a família doa os órgãos, então você pegava esses rins, imagina isso, e enviava para todo o Brasil. Jamais usava aqui. Foram feitos 4 transplantes aqui de doadores não vivos, agora, semana passada. Então, isso é um avanço muito grande para a cidade. As pessoas que vivem em uma fila de hemodiálise esperando um transplante, isso já mudou a vida de 80 e tantas pessoas, de 80 e tantas famílias. Então, sem dúvida alguma, e eu quero aqui parabenizar toda a equipe do Hospital Delfino Aziz, seus funcionários, enfermeiros, as pessoas se dedicam muito, o grupo de transplantes todo, enfim, fizeram uma foto lá no... Eu estava secretário, hoje eu não sou mais, então não tenho que estar, né, mas falando do passado, como você me pediu, eu falo. Mas não participo disso, de homenagem a isso, aquilo, de forma alguma. Eu acho que, assim, cada um tem o seu papel e a gente tem que virar a chave. A partir aí de agosto de 2023, né, onde eu andava era só elogio, então a partir de agosto de 23, começou o problema orçamentário, né? Você acompanhou isso, você faz, não sei quais foram os problemas, mas a partir de setembro, me parece, teria que ver, mas assim, não veio um centavo mais para a saúde, isso, claro. Você precisa da SEMA, você precisa dos hospitais, aí começa a faltar coisa, claro, né? E as pessoas, eu me lembro, assim, muitos amigos, mas por que você não sai e tal, né? Não, vou sair, abandonar o barco, vamos lutar, ver se consegue o recurso, se vai, se não consegue, enfim. E chegou um momento realmente que
estava na hora, a gente percebe quando, né, não tem condições. E daí, né, é um período pré-eleitoral, né? É um período pré-eleitoral. Então, muitas pessoas que, se você for ver, pessoas que usavam seus portais, não sei, blog, sei lá, para atacar, você vai ver hoje é pré-candidato. Gente que berrava ali é pré-candidato, outro que berrava não sei aonde é pré-candidato. Então, são pessoas que terminam se envolvendo, né, de uma forma que assim, não apresentam uma solução. Só mostram problema, gritaria, né, incitando pessoas, enfim. Isso não traz nenhuma resolutividade. Você precisa ter pessoas que realmente apresentem soluções, né, que você tenha condições de discutir politicamente, tecnicamente, num alto nível, para que a gente consiga buscar soluções. Nós temos uma arma no Brasil que se chama SUS. Pouquíssimos países têm o SUS. Pouquíssimos países têm o SUS. O nosso, com todas as dificuldades, e o Brasil todo enfrenta, porque às vezes é só o Amazonas. Não. O SUS é um problema nacional. Fila de cirurgia é um problema nacional. Tanto é que o governo federal lançou o Programa Nacional de Redução de Filas. Então aqui tinha 3, 4 mil pessoas, proporcionalmente falando, cidades menores, no sul do país. Eu era vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários. Então assim, proporcionalmente falando, tinha o dobro, o triplo de pessoas na mesma cirurgia esperando na fila também. Então, um problema que todos nós precisamos lutar para melhorar. Não adianta ficar gritando, xingando, ofendendo. Você tem que lutar para melhorar. E não tem forma melhor do que os eleitos pelo povo, né? Então eles têm um mandato. Isso é outra coisa que eu percebi muito na secretaria. Então você tem um mandato, você tem a força dos seus eleitores, e com esse mandato você consegue sim, todos os níveis. Então a pessoa diz, mas vereador... Não, o vereador cuida sim da atenção básica. O deputado federal, o senador, cada um tem a sua parcela. Cada um pode ajudar e lutar e representar os seus eleitos de uma forma. De forma alguma, berrando, gritando, ofendendo, isso não traz nada. A não ser que a pessoa esteja procurando likes, procurando voto, né? E, infelizmente tem uma parcela da população que termina por aceitar esse tipo de coisa e achar que aquele cidadão ou aquela cidadã está atuando de uma forma que seja mais correta. De forma alguma, pelo menos não é o que eu penso. Bem, meus amigos, a gente tem mais 5 minutos, mas a gente vai chamar aí o VTzinho da Loyola Bela Modas, já a gente volta. Loyola Bela Modas, qualidade e bom gosto com preços irresistíveis. Moda feminina Slim e Plus do P ao G4. De segunda a sábado, de 9 às 18 horas, Avenida Atroaris, Cidade Nova, Galeria e Nova Center. Ligue 92 993 10 7101. Loyola Bela Modas, seu look cheio de amor e carinho. Bem, meus amigos, já estamos de volta. A gente tem mais aí uns 5 minutinhos. E nesses 5 minutos, eu gostaria de saber do meu amigo Anuar sobre a tua pré-candidatura. O que te levou a decidir disputar uma vaga na Câmara Municipal de Manaus? Não tem um momento assim. Durante a minha vida, realmente, assim, sempre fui médico de muito político, de muita gente, né? Eu me lembro uma vez do nosso querido ex-governador Amazônio Mendes, me chamou lá há muitos anos atrás. Ainda estava o Sabino, nosso amigo Deodato, estava por lá, Alencar, parece, não sei. Tinha um pessoal lá com ele. Já chegou naquela época já me chamando para ser candidato, não lembro o que era. Não, o governador, até para falar não, as pessoas têm que saber falar não, né, e tal, mas enfim. E na época não fazia parte de nenhum projeto meu projeto sempre foi medicina, estar lá como todos presenciaram, né. Teve um momento que tentaram me colocar aí como senador e tal, mas não vingou, até porque não tinha por que vingar mesmo na época, mas enfim. E eu acho que, como secretário de saúde, já haviam me chamado antes outros governadores, não foi por causa de um governador ou outro que eu não aceitei, foi
Foram momentos da vida, momentos que a saúde vivia, de você achar que pode contribuir, não pode, enfim. É a mesma coisa agora. Talvez, eu escuto muito, doutor, o senhor não precisa disso. Pessoas falam para mim, realmente não preciso, não tenho. Eu acho que assim, Deus já me deu mais coisa que eu pensei que ia ter na vida. Tenho saúde dos meus filhos, minha família bem, né? A gente tem o nosso patrimônio, tem nossas coisas, enfim, tudo construído com muito trabalho, né? Dentro da atividade médica. Então realmente não precisa, mas eu pergunto, generoso, só pode entrar quem precisa? Ou seja, só pode estar lá quem precisa daquele salário, quem precisa, de forma alguma. Então assim, eu acho que dependendo da idade que eu estou, tudo que eu já construí, eu não vejo por que não estar ali e tentar contribuir, ser mais uma voz, não de gritaria, mas ser uma voz representando, lutando pela saúde, pela atenção básica da nossa cidade. É o futuro dos nossos filhos. Eu entendo perfeitamente que muitos assim não querem nem ouvir falar disso. Eu entendo perfeitamente como isso fez parte da minha vida no passado também. Mas eu acho que assim, no momento atual, se a gente não descruzar o braço também e não der opções, né, opções para as pessoas, olha, tem essa opção. Então, o doutor não há, é essa opção. O que você acha dessa opção? Então, assim, não, eu não quero aquilo, quero isso. Então, enfim, as pessoas, você tem que dar opção para as pessoas para justamente elas poderem escolher. Então, assim, meus pacientes, muitos que estão me escutando, são meus pacientes, são meus amigos. De verdade, eu não, assim, o motivo disso é justamente lutar para contribuir, para ser uma voz dentro da Câmara, para representando a saúde de um modo geral, de estar lutando pela saúde, pelo que eu entendo, né, pelas coisas que aprendi, até como secretário, mas eu trabalhei em todos os níveis, em posto de saúde, trabalhei em hospital público, trabalhei em hospital privado, enfim, e cheguei ao cargo máximo dentro do serviço público na saúde, que é a secretaria. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, nada mais do que justamente procurar, tentar contribuir. Nós estamos chegando ao final do programa, mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a tua audiência e pedindo para o nosso amigo Noah fazer as considerações finais. Agradecer aí o convite, realmente um bate-papo sensacional, apesar de a gente combinado não falar sobre política, você dá aquela cutucada de jornalista que você sempre procura fazer, mas enfim, me senti muito à vontade, eu agradeço muito a oportunidade. E vamos estar sempre juntos, pode contar comigo e quando puder voltar ao programa a gente conversar sobre outros temas. Vamos ver como vai ser o futuro, mas assim, muito obrigado e uma feliz semana, um bom final de semana a todos. Bem, pessoal, um abraço, que Deus abençoe a todos, até o nosso próximo programa, se assim Deus permitir. Tchau.